A família Bolsonaro está dominando o noticiário. Tá a fim de saber o que está acontecendo na política? Então acompanhe a gente aqui. Hoje é sexta-feira, dia 19 de julho. Eu sou Malu Delgado e toda sexta-feira a gente tem esse encontro para conversar sobre os fatos políticos que agitaram a semana. Duas polêmicas envolvem os filhos do presidente Jair Bolsonaro. O Eduardo, porque ele foi indicado pelo presidente para ocupar a embaixada brasileira em Washington. E o Flávio, porque uma decisão do Supremo Tribunal Federal suspendeu investigações contra ele que estavam sendo conduzidas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Antes de falar sobre os Bolsonaro, vou fazer um registro rapidinho aqui. Lembrando que a Câmara dos Deputados aprovou no sábado, dia 13 de julho, o primeiro turno da reforma da Previdência. E o segundo turno vai ficar mesmo para agosto, quando os deputados voltarem das férias. Voltando então aos Bolsonaro, o presidente está empenhadíssimo em assegurar que o Senado Federal vai aprovar a indicação de Eduardo para a embaixada. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo, tá certo? Eu não vou. Se eu puder dar um filé mignon ao meu filho, eu dou, mas não tem nada a ver com filé mignon essa história aí, nada a ver. É realmente nós aprofundarmos um relacionamento com um país que é a maior potência econômica e militar do mundo. Essa estratégia pode dar errado. Quanto mais o presidente fala, mais constrangedora a situação fica. Eduardo Bolsonaro é o nome mais adequado para esse cargo, para essa função? Diplomacia requer experiência em relações internacionais e isso, de fato, o deputado Eduardo Bolsonaro não tem. E o mais grave, segundo embaixadores e diplomatas que já exerceram funções semelhantes, é que Eduardo Bolsonaro tem um lado, tem um posicionamento político claro, pró-Donald Trump. Embaixadores não podem representar lados, eles representam um país. E devem negociar com uma outra nação como um todo e não apenas com uma parte dela. O Congresso americano, por exemplo, ele tem maioria do Partido Democrata. E mudando de Bolsonaro para Bolsonaro, o que aconteceu com o Flávio, senador, foi o seguinte. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, acatou um pedido dos advogados do senador Flávio Bolsonaro para suspender a investigação contra ele, que é baseada em informações de órgãos de controle, no caso, o COAF. Isso vai gerar uma encrenca danada, porque várias investigações em curso no país, pela Polícia Federal, por polícias civis, elas são baseadas nesses relatórios de informações financeiras que vêm do Banco Central, da Receita e do COAF, como a gente citou aqui. O que acontece é que essas informações dão subsídios para essas investigações, por exemplo, apurarem esquemas de lavagem de dinheiro. Na quinta-feira, dia 18 de julho, a Polícia Federal orientou os delegados do país inteiro a suspenderem as investigações em curso exatamente para atender a essas exigências do Supremo Tribunal Federal. E outra questão é que essa decisão também pode ter um impacto internacional. Países que são signatários de um tratado de combate à lavagem de dinheiro devem ter acesso a esses dados de órgãos de controle, e isso pode ficar em suspenso. O ministro Toffoli justifica a sua decisão e diz que ela é necessária para evitar abusos em investigações e violações desnecessárias de sigilo e da intimidade. Segundo o ministro, apenas países fascistas e policialescos não se submetem a autorizações do judiciário. O que vai acontecer ninguém sabe ainda e essa decisão de Toffoli precisa ser analisada pelo plenário do Supremo. Diante do tamanho da confusão, pode ser que esse julgamento seja antecipado. Ele está marcado para novembro, mas pode ocorrer logo na volta do recesso do judiciário. E na semana que vem a gente está aqui de volta para comentar novos fatos políticos. Até lá!